Muito boa tarde a todas, a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui presente neste congresso. Saudar o presidente da AHP, as autoridades presentes, dizer que é um prazer muito grande estar neste painel com o Bernardo Trindade, com a Helena e o Pedro Cunha. Sinto-me aqui não propriamente como um antropólogo em Marte, mas considero que num congresso como este de hoteleiros, haver espaço para um outro discurso, um outro olhar, fora do quadro habitual e da linguagem habitual com que o vosso território de trabalho é descrito, penso que pode ser sempre favorável, porque é importante perceber como nos vemos a nós mesmos e como os outros olham para nós. Esta manhã, o Dr. Raul Martins dizia uma coisa que para mim marcou muito o dia. Hoje o setor vive um ano de ouro, um momento de grande entusiasmo, de grande desenvolvimento. Os desafios são de toda a ordem, mas ele dizia duas coisas principais, que esta atividade assenta em dois princípios, que são princípios políticos, claro, mas antes de serem políticos são princípios antropológicos, éticos e civilizacionais. E são eles a livre circulação de pessoas e a segurança. Mas falar da livre circulação de pessoas é falar de quê? Eu penso que antes de tudo é falar da pessoa humana, da sua centralidade como protagonista da história, é falar da aventura de liberdade que a vida tem de ser, a vida individual e a vida das nossas sociedades, e ao mesmo tempo a multiplicidade de razões que fazem com que uma pessoa viaje, saia da sua casa, saia do seu mundo habitual e tenha necessidade de um hotel. Porque é que o homem, há milhares de anos, é de facto um homo viator, um homem a caminho, um viajante. Um escritor de viagens muito importante no século XX, Bruce Chatwin, ele partia para os seus livros de uma pergunta: porquê é que os homens viajam se podem estar parados? E ele procura responder a esta pergunta, e a conclusão a que ele chega, e penso que é alguma coisa que nos deve fazer pensar, é porque, no fundo, a razão que nos faz viajar é a procura de felicidade. Ora, quando pensamos no setor, não podemos pensar apenas naquilo que imediatamente está diante dos nossos olhos, mas temos de alargar a nossa visão, e certamente que este discurso sobre aquilo que os homens procuram quando viajam é alguma coisa que deve ser tomada em consideração. De facto, viajamos por necessidade e por curiosidade, por ocasião e por paixão, por trabalho e por deleite, por insatisfação e por procura, e tudo isso gera aquela livre circulação de pessoas, que não é apenas, digamos, uma questão de fronteiras, mas é muito mais a compreensão daquilo que é a pessoa humana, das perguntas, das necessidades, dos sonhos que os homens transportam entre si. E depois a questão da segurança. Quando temos assistido ultimamente com o dramatismo absolutamente justificável aos ataques terroristas, a estas ações destrutivas, uma das coisas que se ouve à maneira de um refrão é que essas ações destroem os nossos valores civilizacionais. E é verdade. Porque se nós remontarmos às nossas origens como sociedades, se pensarmos há milhares de anos como é que os homens começaram a aproximar-se, a criar famílias, clãs, sociedades, vamos perceber que
um elemento fundamental, persiste há milhares de anos na história do ser humano. E esse elemento são os pactos de hospitalidade. Nós percebermos que a nossa vida só cresce, só se potencia na articulação uns com os outros, na capacidade de acolhimento mútuo, e perceber como um pacto de hospitalidade configura a nossa sociedade. E a hospitalidade coloca-nos perante uma questão humana da maior importância, que é, no fundo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o estrangeiro, a nossa relação com o estranho. No fundo, como é que as nossas sociedades resolvem, bem ou mal, este problema, e como é que ele no fundo, se articula com esta atividade. É interessante que a raiz latina da palavra hotel é hospes ou hostes, que significa uma coisa curiosa. Não é apenas o que é acolhido, não é apenas o que acolhe, são os dois. O hostes é essa relação, esse tráfico de sentidos, que é o acolhimento e a hospitalidade, entre alguém que recebe e alguém que é recebido. Mas um elemento também interessante é que a palavra hotel derivam duas palavras muito diferentes. A palavra hospitalidade e a palavra hostilidade. Têm todas a mesma raiz comum. Hostilidade e hospitalidade têm o mesmo étimo. E a palavra hotel e hotelaria, tudo vem dessa mesma palavra. E se quisermos, a hotelaria, o que é que tem sido ao longo da história? Porque nós estamos a falar deste ano, de 2016, estamos a programar o futuro, mas olhar para o significado desta atividade em termos humanos é alguma coisa que nos enriquece e nos ajuda a olhar com outra confiança e outra amplitude para o amanhã. E podemos dizer que a hotelaria tem sido, ao longo da história, uma espécie de laboratório que transforma a hostilidade em hospitalidade. No fundo, a estranheza, a diferença, o estrangeiro, transformá-lo em alguém que é acolhido, que é recebido, que é integrado, pelo menos temporariamente, nas nossas sociedades. Por isso, um hotel na paisagem de uma sociedade, um hotel no mapa de uma cidade, é um marco de civilização, que a gente não pode esquecer. Não é apenas uma empresa, não é apenas um lugar de crescimento e potenciação económica. É também um marco de civilização. Como no mapa da cidade existem os monumentos, existem as catedrais, existem as escolas, existem os hospitais, o hotel, da mesma forma, é um laboratório de civilização, que antes de tudo serve para humanizar as relações entre as pessoas e aquilo que uma sociedade é. Por isso, a qualidade de uma sociedade também se afere pela qualidade da oferta hoteleira que ela tem e por aquilo que os hotéis representam. Tem, é claro, uma função económica e empresarial, mas são escolas de cidadania, de aprofundamento daquilo que é uma cidadania global, e são escolas de humanidades. Imaginemos o que seriam as nossas sociedades, os nossos países, as nossas regiões, as nossas cidades sem hotéis. Imaginemos. Oferecem um serviço que não é apenas um serviço da ordem prática, da ordem do aluguer de espaços ou da venda de bens de primeira necessidade, mas oferecem muito mais do que isso em termos culturais e civilizacionais. Ao longo do dia de hoje, eu penso que naquilo que fomos ouvindo, há uma espécie de binómio que tantas vezes foi sendo aflorado
e penso que de facto é uma vantagem falar no fim, porque já se ouviu muita coisa ao longo deste dia bem vivido. E a verdade é que, por um lado, temos o otimismo em relação a este momento que a hotelaria portuguesa vive, mas ao mesmo tempo sentimos as nuvens. Sentimos que, em termos globais, vivemos horas de incerteza e, quem sabe, se não nos estamos a aproximar de tempos sombrios. E exatamente porque esta hora é uma hora de uma certa indefinição global, é importante olhar para aquilo que a hotelaria pode oferecer, não apenas no plano económico, não apenas como incremento do PIB, mas como os hotéis podem ser garantia de valores que argamassam o nosso modelo de vida, lugares de aprofundamento das boas práticas no campo da ética e plataformas de progresso civilizacional. Há um filósofo que marca muito o pensamento contemporâneo, Michel Foucault. Ele usa uma expressão que pode parecer um pouco estranha, mas é curiosa para pensar o que é um hotel na paisagem da cidade. Ele usa a expressão de heterotopia, por oposição à utopia. Utopia é aquilo que não tem lugar. Heterotopia é uma utopia localizada. É uma utopia que tem um endereço cívico a que podemos chegar e que pode ser habitada. Ele diz, em todas as culturas, em todas as civilizações, há heterotopias, que são estes espaços reais, espaços que existem e são formadores da identidade de uma sociedade e que são, à sua maneira, como contra-lugares, contra-sítios, espécie de utopias realizadas nas quais todos os outros sítios de uma dada cultura podem ser, ao mesmo tempo, representados, encontrados, mas também contestados e reimaginados. De facto, um hotel na paisagem de uma cidade é uma heterotopia. De certa forma, ele tem uma organização própria. É um habitat diferente. Um hotel é diferente de uma casa de família, tem um regime de funcionamento que o diferencia de uma escola, de outro tipo de institutos na paisagem de uma cidade. Ele tem uma vida própria, tem uma cultura própria, uma organização, uma lógica própria. E essa lógica, ao mesmo tempo, reflete a sociedade, é o espelho de uma determinada sociedade, mas ao mesmo tempo ele vai à frente. Ele tem como que um poder contestador de apontar novos caminhos, novas possibilidades para essa própria sociedade. Por isso, a hotelaria é também um lugar de vanguarda das próprias sociedades e é importante que, em termos culturais e civilizacionais, continue a cumprir esse lugar, esse papel. Michel Foucault, falando das heterotopias, diz: uma heterotopia não deve ser olhada apenas em si mesma, mas também na relação que tem com o resto da paisagem. E a pergunta é, como é que um hotel se relaciona com o resto da paisagem humana, social, cultural, de um determinado lugar? Ele diz que as heterotopias têm dois regimes de funcionamento com aquilo que lhes é exterior. Um é criar um espaço ilusório, um espaço de diversão, à maneira de uma bolha. É um mundo isolado. E nós sabemos que há hotéis que são assim. Há hotéis que são mundos fechados, sem qualquer relação com aquilo que os rodeia, apostam tudo no corte, na diferenciação, criam ali uma espécie de lugar-refúgio, de caixa forte, que estabelece uma descontinuidade simbólica e real com o mundo envolvente. Essa é uma forma, no fundo, de pensar a heterotopia que é um hotel. Mas ele diz, há uma outra forma. E a outra forma
em vez de criar um espaço ilusório, é criar um espaço outro, um espaço que ao mesmo tempo seja continuidade e alternativa, um lugar de encontro, de aprofundamento, de restauração da vida, de reparação, um lugar para olhar com maior profundidade a própria história. E nós sabemos que há também hotéis que se assemelham muito a este outro modo de ser heterotopia na paisagem de uma cidade. Este enquadramento parece-me necessário para formularmos um discurso ético. Porque o discurso ético não é mais um discurso, não é mais um aspecto da atividade de um hoteleiro. O aspecto ético é aquilo que se é. É interessante, o termo ética vem do étimo grego ethos, que quer dizer casa, morada. Então, a ética não é, antes de tudo, um conjunto de práticas. A ética, antes de tudo, é o modo de ser. É o modo de configurar intimamente e essencialmente a própria existência. A ética, antes de tudo, é um código matricial da própria existência. Hoje é interessante que os pensadores ligados à ética estabelecem uma diferença entre ética e moral. E é uma diferença interessante, porque dizem, ética é aquele conjunto, aquele código, aquele conjunto de valores matriciais que são amplamente partilhados pela nossa humanidade. Ética tem de ser aquilo que qualifica a própria humanidade, indiferentemente das identidades, das diferenciações históricas, de raça, de religião, de cultura, de status. Anterior a todas essas diferenciações que fazem a multiplicidade das nossas identidades, existe a ética. E a ética é essa casa comum, onde cabemos nós, cabem todos os nossos semelhantes, mas cabe também a própria natureza, cabem os outros seres que connosco vivem esta aventura no planeta, e cabe o próprio planeta, e cabe o próprio universo. Porque este olhar global àquilo que é uma vida, que não é uma ilha, e aquilo que dizia o poeta John Donne, nenhum homem é uma ilha, nós hoje sabemos isto com maior intensidade, com maior verdade, porque vivemos numa rede de dependências que não podemos cortar, sob risco também de destruir a própria vida. Primeiro existe a ética e depois existem as diversas morais decorrentes e que, no fundo, têm a ver com o espelho das várias identidades e o modo como elas refletem a ética e a traduzem em códigos de vida, códigos de conduta, códigos de valores. A ética, por ser universal, por ser esta espécie de casa comum, ela tem de assentar em pilares básicos. E esses princípios elementares, axiais, é importante que sejam claros para nós, porque eles depois vão traduzir-se em ações, vão traduzir-se em projetos, vão traduzir-se na vitalidade, no fundo, do exercício cotidiano da própria vida. E há um conjunto de pilares, enumero aqui quatro pilares, mas podíamos estendê-los a 8, a 12, mas é importante concentrá-los em pilares verdadeiramente fundamentais da existência humana e da sustentabilidade da própria vida. O primeiro princípio é o do respeito diante do outro.
Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua consciência, os seus princípios, as suas tradições, e por isso a pessoa tem de estar no centro de toda a atividade humana. A atividade humana, digamos, não pode ser o lugar onde a centralidade da pessoa é relativizada. Mas, pelo contrário, a verdadeira atividade humana que conforta e robustece a coesão social é aquela que no centro coloca o respeito pela pessoa humana. É evidente que hoje nós vivemos num tempo onde é muito fácil relativizar este princípio e nós vemos-lo atropelado de tantas formas, inclusive pela massificação em que as atividades são exercidas. Mas é sempre importante voltar à pessoa humana, voltar ao mínimo coeficiente e aí perceber o que é verdadeiramente o centro, aquilo que é decisivo. Um outro pilar ético indispensável é o do cuidado. Toda a vida precisa do cuidado. Não são apenas os hóspedes ou os hoteleiros que precisam de cuidado. Toda a vida, a vida humana e não só, precisa de cuidado. Um recém-nascido, deixado à sua própria sorte, poucas horas depois morreria. O cuidado é essencial. Se observarmos bem, em todas as atividades, esta ética do cuidado é aquela que de facto promove a vida, a expande, a afirma e lhe confere um caráter de durabilidade. Sem cuidado, nós não fazemos justiça à própria vida. E aqui, nos últimos anos, a reflexão ética tem alargado os limites desta ética do cuidado também à própria Terra. A sustentabilidade humana cada vez mais tem de ser enquadrada na sustentabilidade do próprio planeta, numa ecologia integral, onde a pessoa humana está como protagonista, mas não é o único elemento. Ora este cuidado, esta ética do cuidado, é absolutamente central quando pensamos nos princípios axiais de uma ética que somos chamados a concretizar. Pois um outro princípio, e que é de facto uma matriz de um campo semântico enorme, de uma gramática ética, que é a solidariedade. O princípio básico da solidariedade, do qual todos nós somos consequências. No fundo, nós não apenas somos solidários, mas a própria solidariedade de outros formou-nos. Nós recebemos essa vida de uma forma solidária. É essa solidariedade que verdadeiramente dá coesão, permite a criatividade, permite que as nossas sociedades sejam sociedades do encontro, que as relações sejam justas, que palavras como compaixão, como sustentabilidade, entrem definitivamente e com força no nosso dicionário, e sentir que a solidariedade também se concretiza. Há um custo da solidariedade que as nossas instituições, as nossas práticas, as nossas atividades também têm, no fundo, de atender, porque é ele que constrói a nossa humanidade. E, por fim, um outro princípio axial é o da responsabilidade. Aquela frase de Dostoiévski: nós somos responsáveis por tudo, diante de todos. Cada vez é uma frase mais decisiva para a afirmação, não só da nossa pessoa, da nossa individualidade, da nossa cultura, mas também das nossas atividades. Perante as crises múltiplas em que hoje vivemos, é interessante aquilo, por exemplo, que um homem avisado e que interpreta bem o mundo,
como é o Papa Francisco, que diz que, por exemplo, nós hoje já começamos a Terceira Guerra Mundial, mas vivemos essa guerra em retalhos, em fragmentos. Já não é uma guerra unificada, toda no mesmo território, mas é uma guerra dispersa que vai atingindo ora uns, ora outros. A afirmação da nossa responsabilidade perante o contexto humano, cultural, político, social que hoje nós vivemos e que é um contexto que nós podemos viver com o otimismo que é necessário e com a esperança que é indispensável, mas ao mesmo tempo tendo consciência de que vivemos num mundo muito frágil, num mundo muito vulnerável e que precisa ser curado, precisa ser reparado, precisa ser reerguido, e isso passa muito pelo assumir da nossa própria responsabilidade. Nós estamos aqui neste congresso e é interessante que o tema da ética e da ética nos negócios faça parte deste vosso congresso, porque é uma pergunta fundamental a que não nos podemos esquivar, que é como qualificar eticamente a nossa atividade e as nossas instituições. Como qualificar eticamente? E aqui penso que há duas linhas de construção, duas linhas, dois caminhos que no fundo são um único. Antes de tudo, nós qualificamos eticamente a nossa atividade por aquilo que somos. As relações, a gramática das relações que consolidam a própria atividade e a nossa instituição, a qualidade e os valores que articulam todos os atores de uma determinada atividade entre si, o sentido profundo da justiça, o sentido profundo da transparência, o sentido profundo da verdade, o sentido profundo da equidade. Tudo isso marca o ethos, aquilo que uma instituição, uma empresa é em si. E a ética não é, digamos, não é uma percentagem para atividades sociais que uma empresa oferece um bocadinho para apagar a sua consciência pesada, mas tem de defini-la como marca identitária. Antes de tudo, a ética deve qualificar o que uma instituição é. E depois a explicitação dessa ética num conjunto de boas práticas que deem concretude à responsabilidade social. Ainda hoje ouvíamos que nestes primeiros 10 meses do ano 12 mil bens foram doados, e esse é um número impressionante e que penso que vos deve orgulhar. Para além disso, há uma multiplicidade de ações que hoje os hotéis já fazem, desde parcerias com instituições sociais, uma abertura, uma outra consciência em relação ao desperdício e ao desperdício alimentar, uma ideia que se torna cada vez mais necessária, a ideia da reciclagem e de um uso que ainda se pode fazer de bens que pensamos que esgotaram ali naquele momento a sua utilidade, mas para lá de tudo isso ainda há caminho a fazer. Há tempos contactei um estudo que foi feito na Universidade do Porto sobre a responsabilidade social na hotelaria portuguesa. E é interessante que esse estudo, que no fundo tem uma visão otimista e que diz que, e bem, penso eu, que já muita coisa se faz, contudo aponta 3 aspectos que é necessário melhorar e pensar. O primeiro, a necessidade de promover
a formalização e a certificação de todas as práticas de responsabilidade social que os vários hotéis, as várias empresas, as várias realidades já fazem. A necessidade dessa certificação parece que dá uma robustez e uma normalização e, ao mesmo tempo, um incentivo a essa atividade social. Depois, uma informação sobre aquilo que se faz. É verdade que já se faz muita coisa em silêncio, muita coisa sem grande notoriedade, mas é importante que esse elemento não passe apenas pela porta dos fundos, mas seja um elemento da identidade do próprio hotel, a atividade social que ele desenvolve. E depois colocar essa atividade em rede. Nós hoje vivemos num mundo onde a dimensão de articulação com outros parceiros é uma dimensão vital e uma dimensão que melhor traduz, de facto, esta ideia de responsabilidade. Responsabilidade é também responsabilizar os outros e aceitar ser responsabilizado por outros parceiros que nós escolhemos, com quem desenvolvemos a nossa atividade, mas que dão massa social, massa cultural, à atividade neste campo que nós possamos desenvolver. Em Paris, ali ao pé do Jardim do Luxemburgo, há um pequenino hotel que tem um nome muito curioso e que desde a primeira vez fiquei deliciado com o nome escolhido para o hotel. Chama-se Hotel de l'Avenir, Hotel do Futuro. E a pergunta, o que será um hotel no futuro? O que será o hotel do futuro? Será diferente do presente? Responderá a outras necessidades? Terá programas, projetos, espaços que possivelmente hoje nem imaginamos. Será assim o hotel do futuro. Mas, ao mesmo tempo, o hotel do futuro responderá às mesmas questões e às mesmas necessidades do primeiro hotel que apareceu sobre a Terra, que é, no fundo, abrigar a liberdade humana, o seu sonho, o seu desejo de ir mais longe e oferecer e ser parceiro dos sonhos que os homens transportam dentro de si. Muito obrigado.